Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza Cast. Produza. Produza Cast. Podcast. Produza Cast. Olá para você, aqui é Ana Cavalcante da Produza Neurobusiness e Neuromarketing. Hoje eu estou aqui com o Alex Cavalcante, nosso CEO. Oi gente, tudo bem? Gratidão pelo convite. Tudo jóia, Alex. Obrigada por ter topado essa conversa. Você que fala tanto de um assunto que repercutiu bastante no nosso Instagram da Produza, uma publicação que nós fizemos há algumas semanas, falando de mentoria e também de treinamentos, corporativos com o viés da saúde mental, tá? 2021, Alex, começou com muitas empresas procurando consultoria para contratação, tá? E eu queria te ouvir um pouquinho, assim, o que a gente pode trazer para o nosso público que se engaja tanto com esse conteúdo, desde empreendedores até gestores, líderes, que estão à frente de tantos negócios. O que a gente pode trazer sobre contratação por esse viés da personalidade, do comportamento? Você que é um mestre nesse assunto e que traz tantos benefícios, de forma generosa na rede social. Bom, inicialmente a gente precisa entender que quando a gente fala do conceito de saúde mental, a gente está falando de um aspecto de equilíbrio. Geralmente, quando um sujeito tem um desequilíbrio, a gente começa a convencer-se de que, esse sujeito está fora da curva. Eu sempre começo esse tema fazendo uma pergunta, uma indagação, que é a seguinte: onde estão os ansiosos, os que sofrem de transtorno de ansiedade, numa segunda-feira às 15? Onde estão aqueles que estão com distimia ou transtorno depressivo na quinta-feira às 9 da manhã? Onde é que estão aqueles que têm algum traço fora do tradicional ou do normal do ponto de vista desse equilíbrio que eu falei, numa sexta-feira à noite? Os transtornos de personalidade, os transtornos de humor, esses limítrofes entre saúde e doença, eles estão onde lá? Eles estão nas empresas, eles estão trabalhando, se relacionando. As pessoas estão trocando conversas com essas pessoas. Certamente. A histeria, no ponto de vista psicanalítico, a neurose, a psicose, a perversão. Então, todas essas estruturas clínicas, elas estão, gente, camufladas de, muitas vezes, um sorriso amarelo, uma roupa mais ajustada, quando, na verdade, por dentro está completamente falecido. Então, a gente precisa perceber que a doença e a saúde, elas são o hiato do que o mercado de trabalho chama de profissional, colaborador, e por aí vai. Por isso que você citou, e eu concordo e tenho visto, e é verdade, as empresas, no ponto de vista do corporativo, se preocupando com essa sensação de quem será que vai entrar e compor a minha equipe, ou, muito mais grave até, e eu recebo isso no consultório, o que eu faço com o meu gestor, com o meu colaborador, que me parece não estar muito bem da saúde. Acho que é por aí, né? Sem dúvida. Você traz esse tema de uma forma muito, como que eu posso dizer, muito simples no sentido de entendimento, Eu admiro isso e até tenho visto pessoas entenderem assuntos mais complexos, porque quando a gente fala de transtorno mental, saúde mental, isso soa de uma forma pesada, Apesar de que estamos lidando com quebra desse tabu já há alguns anos, Mas você traz de uma forma que se torna entendível, E isso é muito positivo, Alex. E o que a gente pode considerar numa análise de contratação? O que você deixaria de dica para uma análise de contratação? Como analisar isso de uma forma não tão profunda, Claro que um especialista para fazer esse tipo de análise é o recomendável. Até porque tem cargos que exigem um nível maior de não só maturidade funcional, que é um outro tema que eu vou te convidar para falar aqui na Produza, que ele é bem business também, ele é bem nessa parte de neurobusiness, mas o que considerar a princípio para uma análise de um perfil,
um perfil de contratação. Vamos lá, se a gente for falar de um gestor, o que a gente deve considerar nesse gestor? Você falou bem a ideia. Ninguém precisa entrar nos aspectos de saúde mental e diagnósticos, receber o prontuário do consultório, do psiquiatra, do neuropsicólogo, do psicanalista da pessoa, né? Não precisamos entrar nisso. A gente pode falar de comportamento, certo? Comportamento. A gente fica na sensação do comportamento e quais são os possíveis pensamentos e sentimentos que essa pessoa demonstra através do comportamento. Exatamente. Isso. Então, o comportamento manifesta. E também tem uma outra questão de análise de personalidade que diz muito sobre o comportamento e os seus níveis de saúde, né? Isso é legal. Eu acho que essa parte você pode trazer um pouquinho pra gente, porque é fundamental a gente entender um pouquinho a personalidade e o que essa personalidade nos seus níveis de saúde emocional, vamos dizer assim, consegue transmitir no dia a dia do trabalho. Dia a dia. Antes de falar dessa questão da personalidade, dos níveis de saúde, eu queria só voltar naquele tema que você trouxe na introdução da sua fala, que foi legal, né? Sobre o estigma da saúde mental. Sim. Inclusive eu produzi conteúdos recentes ali no YouTube e também foi conteúdo que repercutiu por conta da quebra do estigma. E eu queria convidar para quem tem interesse em saber mais sobre isso, lá no canal do YouTube, @Alex Cavalcante. Pode ser que tenha uma correlação com essa questão da contratação, que é o tema aqui do nosso podcast. Contratar alguém, a gente está falando de um contrato, de uma aliança, né? Alguém que está longe passa a ficar perto. Imagina você, uma pessoa que tem na sua empresa uma estrutura, toda uma intimidade gerada, e da noite para o dia alguém que nunca se viu, nunca se ouviu, entra e faz parte disso da noite para o dia, faz parte das trocas de e-mail, dos contatos de WhatsApp, da troca de telefone. Então, essa coisa do estranho. A gente precisa entender que existem sempre dois perfis macros, se a gente pudesse colocar, no mundo, assim, né? Alex, divide o mundo em dois tipos de pessoa. Você já deve ter ouvido os termos do tipo extrovertido e introvertido. O extrovertido, por sua vez, é aquela pessoa que ela está aberta a isso, ela não espera, ela vai, né? Ela não recebe o aperto, ela dá o aperto de mão. Sim. Ela não acha a novidade uma novidade, porque ela já consumiu a novidade. Ela vai atrás de novas experiências, novos estímulos. Em neurociência, a gente fala que esses estímulos sinápticos, eles são aflorados. Existe nessas pessoas mais extrovertidas, há uma certa vontade de um estímulo para fora. Daí o termo energia para fora. Pessoas de energia para fora. Quando a gente fala de pessoas mais tímidas, ou seja, contrariando a primeira, energias para dentro, né? O sujeito é mais tímido ou mais preservado. Há uma diferença aí. Sim. Há uma diferença entre timidez e preservação. Então você entende que para esses indivíduos que são mais preservados, que têm um nível de segurança maior, correr riscos envolve convicção. Qual o nível de convicção que eu tenho? Então, falando de convicção, você vê que eu estou desmiuçando ali como que é a mente, ou deveria ser a mente de alguém que contrata. Preciso ter previsibilidade. Não posso ter surpresas. Preciso saber quem é essa pessoa. Né? Até contratarmos robôs, a gente já faz isso em forma de software, mas futuramente a neurociência, por exemplo, da robótica já prevê que isso aí, o Neuralink, que é um projeto do fundador da Tesla, do Elon Musk, ele traz um conceito inovador que no cunho aí de 5, 10 anos nós vamos ter implantes de neurônios, e aí você imagina para onde isso vai dar, né? Pessoas tetraplégicas que foram implantadas no neurônio motor, onde ele consegue fazer movimentos que jamais poderia fazer sem uma tecnologia robótica. Então, até que ponto nós teremos os robôs trabalhando? Até lá nós temos a saúde mental, a inteligência emocional, ou seja, a emoção, o choro, a mentira, o furto, nós temos a insinceridade, né? E todas essas questões que envolvem a contratação. Eu acho que esse é o pensamento que as pessoas precisam ter. Quem é a pessoa que vai entrar no meu mundo, que hoje é só meu e de alguns que já estão? Ter um pouco de extroversão no processo ajuda para aqueles que são introvertidos, e ao mesmo fato, aqueles que são mais extrovertidos precisam ser mais preservados. Essa é a primeira dica, ter esse equilíbrio de sou uma pessoa muito engessada,
seja mais aberto ao novo, seja mais arriscado, sabe? Arrisque mais um pouquinho. Sou uma pessoa muito tenebrosa, esteja aberta ao mundo. Esse é o conselho. Para alguém que é extrovertido demais, cuidado. O mundo é mau. Esse é um dizer muito comum que a gente vê em literaturas de uma forma geral. O mundo não é algo muito sutil. O mundo não é algo muito bom. O mundo é algo muito sutil. Então, talvez para esses que estão com a porta escancarada, feche um pouquinho. Agora, talvez a gente pode falar aqui no próximo bloco sobre o que é que a gente pode fazer em termos práticos, para conhecer essa pessoa, esse mundo, saber se o sujeito tem traços de personalidade e de comportamento. E aí, fazendo a conclusão da tua pergunta, eu te digo, existem níveis de saúde que podem variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que está num momento difícil de luto, é considerável que essa pessoa tenha um comportamento mais melancólico, mais para dentro, não consiga externar respostas, porque emocionalmente a personalidade dela está envolvida por isso. Então, necessariamente, a gente precisa fazer testes de um sujeito que está para dentro para saber se aquilo é uma depressão ou saber se aquilo é simplesmente um luto que foi vivido recentemente, né? Ou se ela perdeu algum bem, ou se foi traída, se foi machucada pela vida. Entender a personalidade, entender o momento que aquela personalidade está vivendo é fundamental. Da mesma forma, eu sempre vou dividir aquelas pessoas de energia mais para fora. Ela é histérica mesmo? Ou ela está fazendo isso aí para chamar a atenção? Das duas formas, há uma motivação. A pergunta que eu deixo é, empreendedor, empresário, você quer uma pessoa que é assim ou que ela está dessa forma? Então, há uma diferença entre estar assim, ou seja, comportamentos e saúde emocional envolvida, ou ser assim. Personalidade, Lígia. Personalidades, algo que inculcado na raiz da sua persona, da sua formação psíquica. Fantástico. E aí, quando a gente fala de personalidade, a gente pode dividir, né, Alex, entre personalidades movidas pelo instinto, personalidades que geralmente são movidas, os seus comportamentos pela razão, e outras personalidades pela emoção. Eu acho que essa tríade cerebral é bem conhecida, né? E é possível. É conhecida e a gente pode ser muito assertivo nas contratações, porque quando a gente para pensar em quem está representando a nossa marca, o que está por trás, né, da pessoa que está representando a nossa marca, isso o empreendedor, acho que todo empresário, empreendedor, toda grande empresa pensa nisso, quem está representando, isso pode nos remeter a um funil de contratação, já que a gente está falando desse tema, né? Como ser assertivo na contratação, o que considerar na contratação, e aí dividir por cargos, eu acredito, né? Pessoas que necessariamente precisam dessa pegada mais comercial, tem um tipo de personalidade que a gente pode trazer para as empresas. Pessoas que precisam de um pouco mais de foco, tem um outro tipo de personalidade para isso. Então, eu acho que trazendo um pouco dessa sua fala de introversão, extroversão, acho que durante muito tempo o mercado de trabalho ficou visto que ele só era bem sucedido se ele tivesse pessoas extrovertidas nele, né? Os palcos até hoje são de pessoas extrovertidas na sua maioria. Isso não é um problema, né? Não é um erro, até porque pessoas extrovertidas têm mais facilidade de fazer o show, de entrar no palco e tal. Mas as pessoas introvertidas, preservadas e quietas, talvez falando um pouco... Encontram um pouco lugar. Encontram um pouco lugar, né? E até se sentem não privilegiadas por isso, e isso também entra no estigma. Não sei se você concorda comigo, mas isso pode remontar algo de um tabu ou de uma quebra no mercado de trabalho, onde pessoas preservadas não têm tanta voz ou não têm tanta valorização. O que já foi comprovado que muitas vezes é absolutamente o contrário. Pessoas preservadas e quietas conseguem tocar um projeto de uma forma fantástica e fazer aquilo acontecer. Por causa do poder do foco, da capacidade de autoconcentração, a energia está para dentro. Exato.
pela energia estar para dentro, veja bem, você tem uma certa segurança naquilo que você domina, que você sabe fazer. O único problema dos introvertidos, né, a gente está falando aí de a contratação se dividir nesses dois aspectos, é que, na verdade, detectar se o cargo é de energia para fora, você não pode colocar uma energia para fora e alguém com energia para dentro, né? Isso é um erro, né? Mas a gente tem que desenvolver o indivíduo. A gente desenvolve na escola, não no trabalho. No trabalho a gente aprende coisas novas, mas desenvolvimento, a personalidade formatada até os 12 anos, vamos dizer, o que foi formado ali foi formado, né? Ninguém pode pegar alguém que foi formatado no seu conceito de personalidade. Há escolas de neuropsicologia que dizem que a personalidade não muda. Personalidade é algo que é estipulado, né? O Freud traz o desenvolvimento psicossexual como ferramenta de formação da personalidade na psicanálise. E eu sou a favor de que a personalidade é formatada na fase da infância. Pós esse momento, entrando ali adolescência e juventude, você vai ajustando os traços fortes, né? E posteriormente a isso, você vai tendo, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo, a melhora do comportamento através de uma palavra que eu acho importante falar. A consciência das competências, a consciência das incompetências. Saber aquilo que eu sou bom, saber aquilo que eu não sou. Perfeito. Então, assim, o termo do estigma dado por pessoas que são inconclusivas assim, na sua colocação de energia, é uma personalidade que ainda está não aceitando quem é de verdade. Então, uma pessoa que não se aceita, ela vai tendo esses problemas. O transtorno de personalidade está aí para dizer. Pessoas mais energia para fora, que querem mostrar-se sempre. Quando isso é exacerbado, é chamado de o transtorno histriônico da personalidade, a histeria, né? Narcisista também? O narcisista entra nessa ideia. São parecidos, isso, assim? O narcisista, ele é uma... Acho que é mais conhecido até, né? Do que o histriônico, isso. Né? O narcisismo, ele vem desse termo do mito de Narciso, que o Freud trouxe ali, parafraseando a psicanálise, mas ele beira esse transtorno da personalidade na qual a pessoa só se sente amada, ela só se sente aceita quando ela é o centro, quando ela é o caule da árvore, né? Quando ela é a pessoa, né? O artigo é sempre singular. E quando muitas vezes até humilha outras pessoas que não tem nenhuma intenção de tomar o seu poder, entre aspas, né? De tomar a sua atenção. Acho que a gente, inclusive, agora está vivendo um momento onde o narcisismo está aflorado, né? Sim. Está assim estampado em rede nacional. Porque isso você pode até falar um pouquinho pra gente sobre o que está acontecendo nesse mundo narcisista, assim, pessoas que, vamos usar um exemplo aqui da Carol Conká, né, que agora só se fala nisso, estamos em plena pandemia ainda, mas os olhos estão voltados para isso porque houve uma repercussão de uma pessoa que, querendo ou não, representava marcas, né? Foi um ícone de feminismo no Brasil, né, essa bandeira feminista, e ao mesmo tempo já está estimado uma perca de 5 milhões de prejuízo, pelo que se viveu dentro de um confinamento. Então, as empresas também podem ser um confinamento ou não para esse tipo de pessoas, para que aflore essa, vamos dizer, essa ferida, essa dor. O que você falaria sobre isso, Alex? Eu acho que os reality shows, eles têm uma vantagem porque eles conseguem mostrar essa vida real filmada, né? Todo mundo gosta do filme caseiro. Exatamente. A coisa do caseiro, a coisa de você ver. Até o voyeurismo, que é uma das parafilias na psicanálise, ganha repercussão cada vez mais. Enquanto outras vão caindo, o voyeurismo ele aumenta, né? Fronteirismo também, dentre outras. Mas a ideia de você enxergar, de você ver, né, e assistir à calamidade de alguém é sempre algo que vai chamar a atenção. Você vê, o cérebro está mais aberto ao negativo. Eu sempre falo, uma pessoa que ganhou uma casa, ela tem lá a sua relevância de audiência. Uma pessoa que perdeu a casa na enchente, com certeza dá muito mais audiência para qualquer notícia, né? Você não vai ouvir com regularidade no jornal, Dona Maria ganhou uma casa e ela agora está feliz morando na casa.
né? A casa tem um jardim belo, a casa tem um bom quintal, um pé de coco, da qual ela tira coco todo final de semana e abastece. Não, isso não dá audiência. O que dá audiência é: Dona Maria teve a casa levada pela enxurrada e o cachorro nos escombros foi o único que salvou-se. Então nessa hora o cérebro fica aberto a isso. Uma pessoa, por exemplo, que o sujeito ganhou 5 mil reais, né? Que legal, ganhou os seus 5 mil reais, ok. Sujeito perdeu no shopping 5 mil reais. Isso causa mais dor para o sujeito do que ganhar os 5 mil. O cérebro tem uma equivalência ao negativo. Os modos de luta e fuga por sistemas reptilianos emocionais, né, como as amígdalas que detectam esse perigo, ativam a hipófise que manda um recurso de luta e fuga para o organismo, a velha história da ansiedade, né? O cortisol é liberado, o sujeito fica em pânico e acaba adoecendo de mentirinha. O ponto de vista é que a doença, na verdade, é o pensamento. Né? Sim. O pensamento gerou isso tudo. Então, os reality shows, eles trabalham muito com essa ideia de mostrar a vida real sofrida de alguém. Né? Se for todo mundo se amando, tudo legal, isso causa pouca audiência. Então, porque a neurociência já comprova que o fato negativo é o fato de audiência. Então, todas essas polêmicas, assim, colocadas nessas personagens, assim, que são sempre icônicas, né? São sempre muito diferentes, né? O cabelo precisa ser diferente. Isso chama a atenção. Uma pessoa que não quer chamar a atenção, ela tem um cabelo considerado, vamos dizer, normal. Estou trazendo apenas um exemplo para a gente perceber que o diferente é uma palavra também no conceito de narciso, né? No conceito narcísico. A ferida narcísica que você comentou, por que as pessoas se doem tanto? Há uma ferida, né? A ferida narcísica chamada, ela está sempre aberta. Ela tem pouco tratamento. O tratamento da ferida narcísica é o olhar para dentro, coisa que dificilmente as pessoas que sofrem do transtorno histriônico ou de uma síndrome narcisista conseguem olhar. A pessoa se sente amada, Analígia, e valorizada quando os outros dizem isso para ela. Sim. Geralmente, Alex, desculpa te interromper, mas nesse bate-papo, geralmente essas pessoas são ótimos profissionais, não são? Eles são pessoas assim do mercado, em que são diferenciados. Como você falou do diferente, eu lembrei disso. São pessoas diferentes, né, no mercado. São aquelas pessoas que elas parecem que gostam de ser aquela pessoa que está sempre chamando a atenção, mas também que está dentro de uma empresa e que o empresário tem sempre o receio de que alguém leve essa pessoa porque ela é muito boa naquilo, né? E o que motiva isso? Porque ao mesmo tempo eu tenho essa reflexão de que essas pessoas podem também trazer prejuízos grandes para as empresas, né? Se ela entra num nível onde esse transtorno, vamos dizer assim, essa ferida aflora, e isso reflete na empresa. O que motiva essas pessoas a serem tão diferentes, a serem tão, digamos assim, produtivas entre aspas? Eu uso esse entre aspas, gente, porque nesses mais de 12 anos de Produza, eu já me deparei, já contratei várias pessoas com esse sinal, com esse tópico. Competência versus incompetência na mesma pessoa, né? Isso, exatamente. E aí, o que motiva, Alex? Então, gente, olha que interessante, né? Você ter hoje uma pessoa na tua equipe, no teu grupo de trabalho, que é muito produtiva, você tem que entender o seguinte. Lembra que eu falei no começo sobre o equilíbrio desse cérebro, né? E esse cérebro, ele pensa, ele se emociona, ele age, certo? Certo. O que acontece, Analígia, é que a perda de uma determinada área alimenta a outra. Alguém que tem problemas nas questões emocionais, ela vai tentar viver. Sim. E viver é uma coisa que precisa de energia ali. A energia vai para onde? Ela sai do fator desse equilíbrio emocional e vai para um outro fator que é o cognitivo. Então a pessoa que tem uma competência cognitiva, pensa rápido, você percebe que às vezes dá um incômodo de conversar com esse tipo de gente,
ao mesmo tempo que ela está batendo metas e tirando 10. Nem todo aluno que tirava 10 na escola era bom de conversa. É verdade. Nem todo aluno que era um ótimo químico tinha boas habilidades de conversar. A gente quer só conversar e o sujeito não consegue. Verdade. Porque o nível cognitivo está em desequilíbrio, né? E aí, nesse sentido, fica essa tríade que você trouxe bem, desse conceito de razão, emoção e ação, e a pessoa não consegue, ela é agida de forma desregulada. Certo. Qual é o grande termômetro disso? É a consciência, gente. Consciência é saúde. Perfeito. Saúde é equilíbrio. 3 palavras que a gente tem que escrever para sempre, tá? Acho que nesse podcast aqui, acho que a gente pode ser parte da cura de alguém, trazendo Sim. sempre palavras de vida. Consciência, equilíbrio, nesses aspectos que a gente está trazendo de maturidade. Exatamente. Porque a maturidade, ela é esse conceito de equilíbrio. Então, uma pessoa que tem a sua ferida aberta, ela vai querer provar, ela vai querer sarar isso de outras formas. Ou seja, já que eu não consigo ser uma boa ouvinte, deixa eu ser uma boa falante. Já que eu não consigo ser uma boa falante, deixa eu ficar em silêncio eterno aqui. E o grande segredo da vida, a grande sacada é aceitar uma personalidade que não é uma energia para fora falante, mas que se esforça para se envolver nesse sentido, num ambiente saudável, né? E provocando um ambiente saudável. Uma convivência saudável. Uma convivência né? saudável. Alguém que tem uma fluência, uma energia para fora, uma inteligência interpessoal, não tem nenhum problema dela trazer, por exemplo, para dentro dessa realidade da empresa, um aspecto mais silencioso, de fazer o outro dar certo. Eu ouvi sempre isso em alguns autores dentro das ciências que a gente estuda, que eu acho que o grande desafio de um cientista é ele conseguir dialogar. Sim. Porque um cientista ele vai sempre afirmar. Né? E como cientista eu te falo, afirmar é mais fácil para alguém que tem uma lógica nas coisas, né? Sim. Mas interagir, provocar um senso de mudança que pode inclusive mudar toda uma ciência a partir de um diálogo. Esse é o grande desafio. Então todos temos desafios a ver. Eu acho que uma contratação que permeia esses aspectos, e claro, se utiliza das ferramentas do Enneagrama, né, se utiliza das ferramentas de uma dominância cerebral, se utiliza de ferramentas de saúde mental, se Até utiliza de mentorias, né, Alex? de inteligências múltiplas. São muitas plataformas para decifrar. Plataformas. Eu ia te perguntar sobre isso. Como a consultoria pode ajudar, né? Consultoria e mentoria pode ajudar as empresas a terem esse sucesso nas contratações, ou até num time que já está formado, ter uma visão, uma clareza melhor sobre esses times, né? Sobre esse time, sobre essa equipe. A nova equipe que vai vir. A nova equipe que vai vir, ou que já se tem, como formar essa cultura organizacional conforme o propósito da empresa. Eu acho que esse é o grande lance para a gente finalizar esse podcast delicioso que nós tivemos aqui. Como que a consultoria e mentoria pode ajudar, pode nortear, né, a chegar no alvo pretendido? Fala um pouquinho pra gente. Tá bom, vamos lá então. Acho que a ideia de trabalhar a cultura organizacional, ela é o primeiro passo. Segundo passo é você aplicar um método que faça essa triagem considerando aspectos de personalidade. E o terceiro passo é você observar essas personalidades e fazer um certo encaixamento de funções. Deu sempre certo isso, pelo menos nos trabalhos que eu tive o privilégio de atuar, e ter uma condição que evoque, né, o equilíbrio da personalidade com o comportamento ajuda. Perfeito. Metodologia aplicada através de dezenas de ferramentas possíveis, né, e esse é o caminho de uma consultoria nessa área. Penso que empresas podem desenvolver os seus profissionais atuais a estarem abertos a essa cultura que vai sempre sendo refeita, reajustada, remanejada, né? Não há como congelar absolutamente nada nesse mundo VUCA. Exato. Um mundo volátil, um mundo ambíguo, um mundo acelerado, um mundo que é incerto. Exato. Eu acho que o lifelong learning, que é um termo utilizado para esse aprendendo sempre, ele é bem-vindo em toda e qualquer situação, independente do cargo, da função e do segmento da empresa. Um Penso processo dessa seletivo forma. Processo também, seletivo de qualidade, né? Exatamente, um processo seletivo envolvendo estas etapas de metodologia, de absorção, rever a cultura organizacional, aplicar ferramentas
e causar esse senso de mudança na empresa, né? Essa Exato. aceitação de mudança. Essa empatia, né, entre empresa e colaboradores, essa fusão de ser parte, né? Uhum. É super importante. Eu considero isso um fator essencial. Eu sempre falo, rapidinho assim, eu sempre Claro. falo uma coisa que... Por que empresa tem que ser sinônimo de estresse? Excesso de pensamento do presente? Pois é, Por né? que a empresa tem que ser esse sinônimo de cobrança excessiva? Será que isso é coisa da velha guarda? Ou será que jovens empreendedores ainda estão carregando essa autoridade, na verdade esse autoritarismo, e mostrando que agora quem manda são eles? Esse peso, né? É um peso, Às vezes uma chega a ser um angústia. peso, né? Eu atendo no meu consultório, na Lígia, toda semana, mulheres e homens massacrados pelo mercado de trabalho. Pois é. E mais precisamente pelos ambientes de pessoas que convivem ali. Isso, exatamente. Eu acho que esse ambiente, né, que você falou tão bem aqui nesse podcast, essas pessoas, né? Produzir um ambiente, um clima organizacional. Tem jeito? Claro que tem. A Tem. técnica, tem um método, tem uma forma de aplicar. Eu finalizo a minha parte dizendo que nós temos 3 causas de doenças no mundo hoje. As 3 principais causas de doença. A primeira é o desconhecimento das coisas que são, das coisas que precisam ser. Sim. A segunda é a impossibilidade. Quando você vence a barreira do desconhecimento, você se depara com a impossibilidade. E aí é onde você vai ter que romper a barreira da impossibilidade. Mas uma vez que você tem condições, produzir possibilidades, falou com pessoas que te ajudaram, com esse conhecimento adquirido, você se esbarra na terceira e mais cruel delas, a desobediência. E é por ela que muitas vezes empresas morrem e profissionais desaparecem. Exatamente. É por aí. Perfeito. Alex, muito obrigada. Foi uma delícia estar com você nesse podcast. Vamos fazer nosso programete mais vezes. Vamos lá. Top. Eu acho que tem bastante repercussão positiva, né? Não só esse tema, nós temos dezenas de temas para falar aqui com você. E eu te agradeço. Por enquanto a gente fica por aqui. E nos falamos no próximo podcast da Produza. Eu agradeço o Produza Cast. Produza Cast. Paz e bem onde você estiver, para você que está nos ouvindo. Vamos em frente. Juntos somos mais. Ó. Isso aí você já sabe. Obrigado. Até mais.